Deserto sem vida, minha alma sedenta procura teu rio de água viva, som de chuvas abundantes eu já posso ouvir, essas nuvens carregadas de chuva vem, como chuva vem, como chuva serôdia caindo do céu, o Espírito Santo virá, pois quem fez a promessa é justo e fiel, é certo que não falhará, vem sacia minha sede de viver, transbordando minha vida de poder. Nessa chuva do Espírito Santo vou me molhar, nesse rio de avivamento vou mergulhar. De gotas do teu poder, estou bem seguro, tu tens muito mais para oferecer. A promessa não demora para se cumprir, não se cansa a tua igreja de pedir. Como chuva vem, como chuva vem, como chuva serôdia caindo do céu, o Espírito Santo virá, pois quem fez a promessa é justo e fiel, é certo que não falhará, vem sacia minha sede de viver, transbordando minha vida de poder. Nessa chuva do Espírito Santo vou me molhar, nesse rio de avivamento vou mergulhar. Como chuva vem, como chuva vem. Desafios deste meu viver, paro pra ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel
louvar e seu poder do alto vem me alcançar. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Deus poderoso, Pai tão grandioso, envia em meu auxílio seu anjo mais poderoso. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande, ao amor tão grande, ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Em família estamos aqui, partilhando o amor de Jesus, que sua cruz o motive a orar, é cantar conosco esta canção, alegria de vê-lo aqui, usa forte o meu coração, sinto amor que nos une então, neste aperto de mão. Em família estamos aqui, partilhando o amor de Jesus, que sua cruz o motive a orar, e a cantar conosco esta canção, alegria de vê-lo aqui, usa forte o meu coração, sinto amor que nos une então, neste aperto de mão, neste aperto de mão, neste aperto de mão. Pegue a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, né? Se você está usando aí no celular ou no tablet, dá uma desligadinha nas notificações aí para você não se distrair, vai ser melhor para você. É um conselho, né? Você não precisa fazer isso, mas acho que vai ser bom para você. A gente começa o ano sempre com muitas expectativas, não é verdade? Alguém aqui traçou alguma expectativa para esse ano? Alguém? Alguém não traçou nenhuma expectativa para esse ano? Não? Alguém não fez nada? Não, teve alguns que não levantaram, nenhum dos dois, né? Mas a gente tem expectativas para esse ano. O problema é quando as expectativas estão erradas, né? Estão equivocadas. Aí é que a gente acaba se complicando. E o título da mensagem de hoje é Expectativas Erradas. A gente vai conversar sobre isso. A gente tem expectativas na vida profissional, a gente tem expectativa na vida relacional, nos nossos relacionamentos. A gente também tem expectativas financeiras, a gente quer economizar mais, ou fazer isso, ou comprar, ou vender, ou ter, enfim. E a gente tem essas expectativas também na área da saúde. A gente quer fazer exercício, a gente quer comer melhor, a gente quer dormir melhor. A gente também quer viajar, talvez, umas férias que a gente não conseguiu ter no ano que passou. A gente quer agora planejar para finalmente esse ano vai sair alguma coisa aí. E a gente também tem os estudos. Eu podia ficar falando aqui de expectativas a noite inteira, né? Tem uma amiga que ela sempre disse uma frase, e eu achava interessante essa frase. Ela dizia assim: sem expectativas, a gente não tem decepção. Mas a gente também não vive, a gente não sonha, né? Então, beleza, sem expectativas, você não vai ter decepções.
Porque se der certo, deu. Se não der também, está tudo certo, que você não esperava nada. Mas a gente vai falar hoje a respeito da expectativa espiritual. Quais são as suas expectativas para a sua vida espiritual nesse ano de 2023? Será que a gente está esperando aquilo que nunca foi prometido na Bíblia? Será que a gente está querendo que Deus faça por nós aquilo que Deus nunca prometeu que ia fazer? Será que a gente está esperando algo de Deus que Deus não prometeu que Ele ia fazer em algum momento? Às vezes a gente acaba se perdendo nos nossos desejos, né? Naquilo que a gente quer, nas nossas expectativas, e a gente acaba esperando coisas que Deus nunca prometeu fazer ou disse que ia fazer. O texto de hoje, enquanto eu abro a minha Bíblia aqui, você pode abrir na sua também, em Lucas capítulo 14. A gente vai ficar praticamente aí só em Lucas capítulo 14. E antes de a gente analisar o texto, que a gente vai olhar, é mais para o finalzinho, eu quero revisar com vocês o que acontece antes desse texto, para que faça mais sentido para você, assim que a gente começar a estudar a passagem de hoje. Então, Lucas capítulo 14, do verso 1 até o 6, Jesus faz uma cura no sábado, enquanto ele está participando de uma refeição na casa de um fariseu. Ele realiza um milagre. Talvez na tua Bíblia aí vai ter o subtítulo, a cura do hidrópico, né? Era um homem que tinha uma retenção de líquido, então ele era inchado. Algumas versões da Bíblia falam que ele era muito inchado. Jesus faz essa cura. Depois o outro bloco está do verso 7 até o verso 14, e Jesus ali nessa casa, nessa refeição, Jesus começa a analisar o comportamento das pessoas. Tinha gente querendo sentar nos melhores lugares. As mesas nessa época, elas eram uma mesa bem grande, principalmente na casa dessas pessoas importantes. Era uma casa onde Jesus estava. E a mesa mais próximo, o lugar, a mesa mais próximo do dono da casa era o lugar de honra, né? O lugar mais importante. E todo mundo querendo sentar onde na mesa? Lá pertinho do dono da casa. E Jesus diz assim, quando vocês derem uma festa, não procurem os melhores lugares. Essa é a ideia do texto, né? Senta lá longe. Se o dono da festa sentir a tua falta, ele vai chamar você para sentar mais perto. E Jesus dá essa dica aí, né? Além disso, Jesus dá aquela ideia, né, de que dá alguns conselhos de festas. Enfim, a gente não vai entrar em detalhes, mas essa é a ideia principal ali do texto, é Jesus falando sobre os primeiros lugares. O próximo bloco de textos é do verso 15 até o verso 24, que é o texto que antecede a parte que a gente vai estudar hoje. E essa parte, esse trecho da Bíblia, do verso 15 até o verso 24, fala da grande ceia, de um homem que dá uma grande festa, e ele manda os empregados fazer o convite para as pessoas, e as pessoas começam a dar desculpas. Eu não posso ir por isso. O outro, eu não posso ir por aquilo. Eu não posso ir por isso. E aí ele, muito triste, imagina, você fez uma festa, preparou, enviou os convites, e aí ninguém vem na sua festa, ele diz assim, mas o que eu vou fazer com esse monte de comida? Manda chamar todo mundo que está na rua aí. Vai, chama todo mundo pode vir comer. E a ideia aqui, o gancho para a gente pegar, esse homem que oferece a festa, uma rápida interpretação dessa parábola. Quem que oferece essa festa? Quem que é o homem que oferece uma festa? É o próprio Deus. E ele chama alguns, mas esses alguns dizem não. E agora ele escancara a porta da casa para dizer a salvação é para quem? É para um grupo só de pessoas? É só para os judeus? Não. É só para fulano de tal? Não. A salvação é para todo mundo. Então, com esse pensamento a gente vai entrar agora na história, no texto de hoje, que está lá no livro de Lucas capítulo 14, a partir do verso 25. Então, Lucas capítulo 14, a partir do verso 25, a minha proposta para a gente ir avançando, a gente lê um verso, comenta sobre esse verso e vai avançando para os próximos versos, beleza? O primeiro verso diz assim, uma grande multidão seguia, algumas versões vai dizer, acompanhava Jesus. E este, voltando-se para elas, disse, a gente vai parar aí. Quando Jesus sai da casa do fariseu, ele é seguido por essa multidão, né? Talvez não estavam todos dentro de casa, mas quando ele sai, está todo mundo seguindo Jesus. Muitas pessoas seguindo Jesus.
Muitos hoje medem o padrão de sucesso pelos seguidores no Instagram, ou no TikTok, ou nos inscritos no canal A, B ou C, né? Ah, quantos seguidores você tem? Ah, não, então você é famoso, você é importante, né? E naquela época também não era um pouquinho diferente, não. A diferença é que eles não tinham Instagram e o seguidor era literal, né? O pessoal literalmente seguia aquela pessoa, e no caso aqui eles estavam seguindo Jesus. Mas Jesus não se impressiona com a quantidade de pessoas que está seguindo ele. Jesus até parece que ele está querendo dispensar alguns assim, se a gente vai olhar aqui, daqui a pouquinho mais para frente. Jesus mais interessado estava na qualidade dos seus seguidores do que na quantidade. Dizem que os amigos a gente pode contar nos dedos de uma mão, né? Aqueles amigos assim, verdadeiros. O que adianta a gente dizer que tem muitos amigos? A gente entra na nossa página no Facebook e a gente vai dizer, olhar quantos amigos lá você tem. Eu não sei quantos amigos você tem, mas quantos daqueles lá de fato são amigos seus? Jesus não estava preocupado com a quantidade de seguidores. Jesus se preocupava com a qualidade. A qualidade era mais importante do que a quantidade. No fundo, Jesus sabia que a maioria não estava muito interessado em Jesus, ou na pessoa de Jesus, mas no que Jesus podia oferecer. O que Jesus faz milagres, então eu vou seguir esse Jesus. Jesus multiplicou pães, eu quero ver esse milagre. Jesus ressuscitou mortos, eu quero assistir isso. Jesus vai libertar a gente do jugo romano, alguns pensavam. A opressão romana, a gente está sofrendo muito, a gente precisa de um libertador. Jesus é essa pessoa que vai nos libertar. E eles esperavam isso, muitos seguiam Jesus pelos motivos errados. Jesus olha então para a multidão, e agora o próximo verso vai trazer a mensagem de Jesus. E parece que o sermão de Jesus dá a ideia de que ele quer dar uma peneirada, ele quer tirar alguns ali, né? Tem muita gente aqui que está dizendo que está me seguindo aí, mas na realidade está fazendo tudo errado. Eles tinham as expectativas erradas ou distorcidas. E aí vem a nossa primeira reflexão de hoje. Por que você está aqui hoje à noite? Por que você está assistindo esse culto? Bateu o desespero e aconteceu alguma coisa errada? Você veio para agradecer por uma bênção? Você está preocupado com os seus filhos, com o seu relacionamento, com a sua questão financeira, com a sua saúde? Você não tem mais nenhum lugar para procurar? Eu recebi uma mensagem, hoje ainda, deixa eu pegar aqui, e a mensagem dizia o seguinte: a gente costuma perceber que Deus é tudo o que a gente precisa, quando Deus é tudo o que a gente tem, ou o que nos resta. A gente deixa Deus sempre para a última opção. Talvez hoje você veio aqui pelo motivo errado, mas Deus é espetacular, Ele é extraordinário, Ele pode transformar essa sua vinda aqui com uma segunda intenção, e transformar isso numa coisa boa. É a minha oração na realidade, para que se talvez você tenha vindo aqui pela motivação errada, buscando Jesus pelos motivos errados, que Ele transforme as suas intenções nessa noite. Você veio aqui para receber bênçãos, você veio aqui porque você quer ir para o céu, você veio aqui porque você está com chance de perder o emprego, o chefe já deu um aviso lá, já deu uma advertência, você está precisando de uma cura, seu relacionamento está em pedaços, eu não sei. Mas o motivo principal que nós deveríamos estar aqui na igreja é porque a gente veio ter um encontro com Jesus. A gente veio passar mais tempo com Ele. E isso não é fácil. A gente acaba conflitando os nossos interesses, né? Hoje Jesus olha para você e vai começar a dizer algo para você, assim como Ele olhou para aquela multidão. E o verso 26 agora continua, agora começa na realidade o que Jesus está para dizer. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, o que diz no final aí? Não é digno de ser o meu discípulo. Pesado, né? Jesus começa falando sobre os nossos relacionamentos. Algumas versões, talvez alguém que está assistindo e que está alguém aqui na igreja, tem a palavra se alguém não odeia. Alguém aí tem essa palavra, essa palavrinha? Não? Lá no fundo. Algumas versões trazem essa palavra. E a ideia, a melhor tradução para essa expressão é: se alguém ama mais o seu pai. Não é questão de odiar, é o contraponto do amor ali, que alguns traduzem e não fica legal. Não é ódio, porque Jesus manda a gente amar até os nossos inimigos. Então,
A ideia aqui não era Jesus mandando odiar a família, os amigos, enfim. A ideia é você amar mais, né? Então Jesus fala: se alguém vem a mim e ama mais o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, esse não é digno de ser meu discípulo. A gente tem que amar Jesus, a gente tem que amar Deus acima de todas as coisas e pessoas, incluindo os nossos familiares. Incluindo os nossos familiares. O discípulo nem sequer deve dar valor demasiado à sua própria vida. Então, não é só, a gente está dentro do pacote que estão os nossos familiares. Então, se alguém ama o pai e a mãe e tal, inclusive a sua própria vida, esse não é digno de ser o meu discípulo. É o que Jesus está falando. A ideia aqui é que a gente deve estar menos preocupado com as opiniões das pessoas a nosso respeito e também menos preocupado com as nossas opiniões ao nosso respeito, porque isso no final das contas não vai contar muito. O que mais conta é a opinião de Deus a teu respeito, e a gente esquece disso muitas vezes de maneira muito fácil. O problema é que a gente acaba buscando aceitação. A gente não busca aceitação, a gente quer ser aceito. E para ser aceito, para ser incluído no grupo, para a gente se sentir parte do grupo, a gente às vezes acaba abrindo mão de alguns princípios, né? A gente já vai chegar nessa parte. A gente vive para a aprovação dos outros. E se você viver buscando isso, né? Viver para ter a aprovação dos outros, isso vai impedir você de viver o propósito de Deus para você. Você fica mais preocupado com a opinião, com o que o outro acha, do que o que Deus acha. Você não vai conseguir, pela graça de Deus, colocar em prática o plano que Deus tem para a tua vida. Talvez você já tenha ido a lugares, feito coisas que você sabia que não deveria ter feito, mas porque você estava na companhia de pessoas que vai ficar chato eu dizer não. Então, como eu vou dizer não? Então vamos, é só hoje, né? Não vai, ninguém está vendo. Não tem nenhum irmão da igreja aqui, você dá aquele pescoção para trás assim, vê se tem alguém olhando. Não, vou entrar mesmo, só hoje. Não, só depois eu resolvo isso aí. Jesus diz: não viva buscando a aprovação das pessoas. Você tem um alvo mais elevado. Você tem um padrão mais elevado. E que padrão é esse? É ser discípulo de Jesus. O termo discípulo aparece 257 vezes nos evangelhos e no livro de Atos. Bastante vezes, né? Discípulo é um aprendiz que acompanha um mestre a fim de aprender um ofício. Então ele acompanha de perto para aprender alguma coisa. Eu olhei para o Giba, que agora sei que o Giba é um mestre, né? Da bateria. E o Giba ensina pessoas a tocarem bateria. Então os discípulos do Giba, né? Vão olhar para o professor e vão querer, não, eu quero fazer igual o Giba faz, né, Giba? Amém, né? E cada um de nós aqui, talvez você no trabalho já ensinou alguém a fazer alguma coisa. Eu estou dando exemplo do Giba aqui que fica mais fácil aqui, né? Mas todos nós aqui em algum momento, com certeza, já aprendemos algo que alguém nos passou, nos ensinou, e nós também já ensinamos alguém. E a ideia lá nos tempos bíblicos era que esse discípulo acompanhava o mestre, não era só no horário da aula, era o dia inteiro. Morava na casa do mestre, ele convivia com o mestre, e agora esse discípulo era uma miniatura do mestre. Ele copiava o mestre em tudo. Hoje, talvez, se a gente tentasse trazer algo para mais próximo de nós, seria o estagiário da empresa, né? Ele está aprendendo tudo com todo mundo. Ele não tem nem não sabe nem o que faz. Ele faz tudo da empresa, né? O estagiário, muitas vezes, né? Tem uns estagiários aí que eu sei que são os caras mais certinhos, assim, mas tem estagiário que é pau para toda obra. E Jesus diz assim: aquele que quer ser meu discípulo, aquele que quer ser meu estagiário, ele não pode amar mais o pai, a mãe, o irmão, mais do que a mim. Eu tenho que vir em primeiro lugar. Eu preciso vir em primeiro lugar para dar certo. Quando a gente se concentra em seguir Jesus como nosso propósito final na vida, todo o resto é distração. Quando a gente tem o nosso alvo, quando a gente sabe o que a gente quer, quando a gente tem expectativa de buscar ser um discípulo de Jesus, todo o resto é uma distração. Todo o resto é bijuteria, todo o resto é acessório, todo o resto é perfumaria. A gente consegue ficar sem. O problema é que às vezes a gente não quer ficar sem. Resumindo a ideia, o nosso amor por Jesus Cristo deve ser tão intenso que, comparadas a esse amor e a essa experiência que a gente tem com Ele,
todas as outras afeições, todos os outros relacionamentos, se a gente comparar com o nosso relacionamento que a gente tem com Jesus, eles são inferiores a esse nosso relacionamento com Jesus. E é só assim que, de fato, tendo esse relacionamento com Jesus, que a gente vai conseguir se livrar do fardo da busca por aceitação. É só assim que a gente vai parar de se preocupar mais com o que os outros pensam da gente e pensar mais no que Deus pensa de mim. É só assim que vai dar certo. E aí eu preciso te perguntar, como é que você está nesse quesito aí? Eu me fiz muitas vezes essa pergunta enquanto preparava essa mensagem. Será que eu amo Jesus mais do que todas as pessoas da minha vida? Será que eu amo Jesus mais do que os meus pais, mais do que minha esposa, mais do que os meus amigos, mais do que as coisas que eu gosto, mais do que as coisas que eu tenho? Será que de fato eu separo tempo com Jesus, tempo de qualidade para passar com Ele? E Jesus tem de fato prioridade na minha vida. Jesus é o número 1, não é nem prioridades na vida. Dizem por aí que a gente não tem prioridades, porque se tem prioridades a gente já está colocando mais de uma coisa na nossa vida. A gente só tem a prioridade, uma prioridade. E essa, no nosso caso, como cristãos, deveria ser Jesus. Mas parece que foi pesado, mas ainda não acabou. A gente vai para o verso 27 agora, continua. Jesus não para de bater na multidão, não fisicamente, né? Mas figuradamente com as palavras. Jesus pega pesado com a multidão. Vocês estão querendo me seguir? Vocês querem vir e serem meus discípulos? Então eu vou contar para vocês como é que é a vida do discípulo. Jesus joga limpo com ele. Jesus não coloca nas letrinhas miúdas do contrato. Jesus deixa escancarado para todo mundo entender. E agora o verso 27. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, aí agora vem mais uma vez a afirmação, não pode ser o meu discípulo. Quem é que carregava a cruz? Quem é que carregava a cruz? Era somente os condenados. Ninguém mais carregava a cruz. O próprio condenado é quem carregava a cruz. Se a gente fosse tentar dar um exemplo hoje, é como se a pessoa que, né, tem alguns países que tem a cadeira elétrica, né? E ela mesma leva ou constrói ou faz, dizem até que alguns faziam a própria cruz. É como se ele construísse a própria cadeira elétrica onde ele vai ser morto. Essa era a pena. Ele levava até o local da execução, a pena era a crucificação, e ele levava a cruz até esse local, e agora ele tinha que ir lá ser crucificado. Então quem carregava a cruz não era algo bonito. Hoje a gente olha para a cruz, inclusive a gente tem uma cruz aqui na igreja, e fora também, mas aqui dentro a gente tem essa cruz, e é muito linda. A gente olha para essa cruz, hoje a gente lembra e a gente fica feliz, porque a gente sabe que nosso Jesus morreu aí e Ele nos concedeu vida. Mas quando Jesus falou isso, Jesus não tinha morrido ainda. E Jesus fala assim, aquele que não carregar a sua própria cruz, ou seja, não caminhar para a morte, ele não é digno de ser meu discípulo. É pesado isso. Era a morte mais vergonhosa que alguém podia ter naquela época. E os discípulos, as pessoas que acompanhavam a Jesus, já tinham visto várias vezes e várias pessoas carregando a cruz e nunca mais voltando. A ideia que Jesus fala é, aquele que carrega a cruz, ele nunca mais volta de onde ele saiu. Pesado, né? Aquele que carrega a cruz, nunca mais volta para onde ele saiu. Era um caminho sem volta, ele ia morrer. Não tinha esperança para ele no final dessa cruz. E é isso que é extraordinário, queridos, quando Jesus traz através da cruz, que era uma ideia ruim, Jesus agora muda a ideia, muda o significado da cruz, e a gente tem hoje alegria ao olhar para a cruz, porque a cruz lembra a nossa maior vitória em Cristo Jesus, que é a nossa salvação. O que Jesus apresenta aqui é completamente contra aquele oba-oba da multidão. A multidão feliz da vida, Jesus, milagre, não sei o que. Jesus, espera aí, vocês querem me seguir? Então eu vou contar para vocês quais são as regras aqui. Deixa eu detalhar para vocês. Tomar a cruz, queridos, significa morrer para si mesmo, para os próprios planos e ambições, estar disposto a servir conforme a direção divina. Aí é onde Deus mandar, não é fazer a nossa vontade.
Tomar a cruz significa identificar-se diariamente com Cristo, na entrega da vontade a Deus. Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. O Senhor faz o que o Senhor quiser. O Senhor guia a minha vida. É fácil orar assim? Não, porque Deus vai guiar. Recentemente a gente conversou aqui sobre José. E como José deixou Deus guiar a vida dele. E depois deu certo. Mas na hora ali deu um trabalhinho. Foi difícil. Mas ele fez, Pai, seja feita. Ele falou, Pai, seja feita a tua vontade. Faz do teu jeito, que eu sei que o Senhor está cuidando de mim. É disso que se trata, entregar nossa vida a Deus, aceitar a guia e a direção dele, ao invés de vivermos como se estivéssemos no comando da nossa vida. A essência do pecado é sempre a gente colocar o eu em primeiro lugar. É como eu quero, é como eu gosto, é como eu penso, é como eu acho. Eu fiz assim a vida inteira, deu sempre certo, e eu vou continuar fazendo. A devoção a Cristo não pode ser nada menos do que a devoção de todo o nosso coração, por completo, tudinho entregue na mão de Jesus. É a gente entregar o controle, a chave, a senha, o macete para abrir a fechadura, é a gente falar onde está a chave, é a gente ir lá entregar, Jesus, está aqui a chave do coração, para o Senhor entrar. Faz o que o Senhor quiser aqui dentro. Joga as coisas fora, faz a faxina e Jesus vai jogando. Eu lembro que a minha mãe às vezes dava doida nela assim, né? Ela ia lá no nosso quarto fazer faxina, pegava um saco de lixo, ia botando um monte de coisa no saco. Não, mãe, isso aí não, por favor, não, mãe, não joga fora, mãe, não, por favor. A gente desesperado, né? Não, mas eu já avisei para vocês que era para vocês arrumarem, vocês não arrumaram, agora eu vou jogar tudo fora. Mãe, mas a mãe pagou caro por isso aí. Não me interessa, tá desorganizado, eu vou jogar fora. Batia doida lá na mãe, a gente tinha que correr atrás, depois fuçar lá no lixo para pegar as coisas de volta. E aí deixar arrumado e deixar organizado. Muitas vezes a gente faz isso com Jesus, né? Jesus pode entrar e Jesus começa a fazer a faxina. E, não, Jesus, é tão bom isso aí, tanto tempo, eu gosto tanto, e eu preciso, e eu quero. Misericórdia, né? Jesus diz que a gente não pode ser discípulo dele a menos que a gente esteja disposto a deixar de lado os nossos direitos e preferências. A gente senta na mesa e diz assim, mas eu tenho direito, eu sou filho, eu quero, o Senhor tem que fazer do jeito que eu quero. E a gente esquece de ter humildade e dizer assim, Senhor, seja feita a tua vontade, o Senhor pode entrar aqui e fazer o que o Senhor quiser. A gente não é fácil orar assim, não é fácil viver dessa maneira, não é fácil ser discípulo. Mais do que seguidores, e eu vou falar isso mais para frente, mas já vamos falar agora. Mais do que seguidores, Jesus quer discípulos. Jesus não quer pessoas que apenas o acompanham. Jesus não quer amigos de Facebook. Jesus quer amigos da sua lista de favoritos para você ligar quando você está precisando. É isso que Jesus quer. Jesus quer aquelas pessoas que ele sabe que ele pode contar, não aquelas pessoas que vivem dando furo, que você marca um negócio e desmarca, e desmarca, e desmarca. Jesus não quer esse tipo de relacionamento. Quem é que aguenta um relacionamento assim? Ninguém. A gente não quer isso pra gente. Por que a gente espera que Jesus vai aceitar um negócio desse? Esta não é uma coisa que a gente pode acabar num dia, resolver, é hoje, está tudo resolvido, daqui para frente, tá... Não, é algo que a gente faz diariamente, constantemente. A gente não vai acabar isso aí nunca. A gente vai continuar fazendo isso aí até a gente morrer ou até Jesus voltar. Esse nosso esforço de estar lutando contra o nosso eu não vai acabar nunca. Eu não sei qual foi a escadaria mais longa que você subiu, né? Mas a vida cristã é uma escadaria que nunca acaba. É uma escadaria que nunca acaba. Você sobe, 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 e sempre você vai ter o que você pode melhorar, sempre. E é você dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade, me ajuda a ver onde eu preciso melhorar, me mostra o caminho, eu quero ser fiel. Seguir Jesus, aproximar-se de Jesus, crescer profundamente em meu relacionamento, nosso relacionamento com Deus, nos liberta de escolher a rendição, a gente ficar de mãos atadas, ao invés do controle, né? A gente diz assim, Senhor, eu me entrego, eu estou aqui, eu me entrego. Não é aquela coisa forçada de a gente querer ter o controle, ou a gente ficar naquela queda de braço com Jesus. Hoje eu faço, amanhã Jesus faz. Hoje é do meu jeito, amanhã é do jeito dele. É a gente entregar por completo. É a gente dizer assim, Senhor, está aqui, toma o meu viver, eu te entrego, é do teu jeito daqui para frente. E é fazer essa oração todos os dias.
é fazer essa oração todos os dias. E o interessante é que Jesus não pede para a gente fazer algo que Ele não sabe o que é, né? Lembra que a gente é discípulo de Jesus, e Jesus já fez isso um dia. Ele mostrou para a gente como é que faz. Estou dizendo para você aqui, sair daqui hoje e começar a construir a sua cruz e se crucificar por aí. Não é essa a ideia. Você entendeu isso. Você sabe que não é isso. Mas é você dizer assim, olhar para Jesus, a atitude de Jesus, e dizer assim, eu preciso ser cada dia mais semelhante a esse Jesus maravilhoso. Não tem como ser diferente, não tem como ter sucesso de maneira diferente. Se Cristo Jesus foi para a cruz, para a nossa causa, por nossa causa, o mínimo que a gente pode fazer é atender o chamado dele em carregar a cruz. O mínimo. Eu gosto muito do verso de Paulo, quando ele diz, a nossa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada com o peso da glória. Olha que Paulo apanhou, sofreu. Tem vários livros da Bíblia aí de Paulo, você vai ver uma lista gigante. Paulo começa a falar, sofri naufrágio, fui apedrejado, fui jogado no lixão, me perseguiram, me deram como morto, fui envenenado, não sei o que, a minha leve e momentânea tribulação não se compara com o peso da glória. Interessante que quando a gente fala de carregar a cruz, tem muitos vários, né? Ficou meio estranho esse negócio. Tem vários mal entendidos. Tem muitos mal entendidos quando a gente vai interpretar o que é carregar a cruz. Alguns dizem que a esposa ou o esposo é uma cruz. Ai, Deus me deu essa cruz para eu carregar. Lá em casa, no caso, Deus deu para Samanta. Se Ele tivesse dado alguma cruz, a Samanta jamais seria uma cruz para eu carregar. Estou ganhando uns pontinhos aqui, aproveitar cada oportunidade, né? Mas não é dessa cruz que Jesus está falando. Não é dessa cruz que Jesus está falando. Não, a sua esposa, o seu esposo, não é a cruz que Deus te deu para carregar. O seu chefe não é a sua cruz que Deus te deu para carregar. Não é. Por mais que às vezes possa parecer, mas não é. Os seus vizinhos barulhentos, quando você quer dormir, você dá vontade de amaldiçoar os filisteus incircuncisos, eles também não são a sua cruz que Deus te deu para carregar. Eles não são a sua cruz que Deus te deu para carregar. As dificuldades e as tristezas dessa vida também não são a cruz que Deus te deu para carregar. Também não é. Não é essa cruz, não é isso que Jesus está falando aqui. Ah, Deus me deu uma cruz. Não é essa cruz que Jesus está te chamando para carregar. Não, a gente já vai chegar lá. A crise financeira também não é a cruz que Deus te deu para carregar. Jesus nos mostrou o que é a cruz quando deu a sua vida para que a gente pudesse ser salvo. É isso que é a cruz. A cruz é salvação. É a gente carregar a cruz de se preocupar com o próximo e a gente olhar para o outro e ajudar o outro a se salvar. E não é a gente dizer assim, mas o meu fardo não é muito pesado. Olha o fardo de Jesus, carregou o fardo da humanidade inteira, carregou a humanidade inteira nas costas e salvou a humanidade toda. Essa é a cruz que Jesus te chama a carregar. Essa é a participação que Deus te desafia, te chama a participar. É de você pregar o evangelho, é de você ser injuriado, é de você ser injustiçado pelo nome de Cristo, não pelos seus erros, não pelas suas preferências, mas por causa de Cristo. Quantas vezes alguém já te xingou, ô seu cristão abençoado? Alguém já falou isso aí para você? Ô seu fielzinho aí, ô seu... eu não sei. Esse é o chamado, é de você representar Jesus onde você estiver, é de você ser um discípulo nas circunstâncias boas ou ruins, é de você amar a Deus mais do que todas as pessoas, do que todas as coisas na sua vida. Esse é o chamado da cruz. Não são as pretensas ou as nossas possíveis, ou o que a gente acha que seja a nossa cruz, não. A cruz, queridos, é o caminho pela qual a gente morre para nós mesmos, a fim de que Cristo viva em nós. Esse é o chamado da cruz. Jesus, não sou mais eu quem vivo, agora é Cristo quem vive em mim, é o Senhor quem vive em mim. Essa é a cruz que Jesus está te chamando para carregar. Essa é a cruz que Jesus está falando aqui. Quanto mais a gente tenta controlar as coisas da nossa vida, maior será a probabilidade de a gente perder o controle. Lembra aí, olha para o passado. Quando você tentou controlar e fazer do teu jeito, como é que aconteceu? Lembra aí, você sabe. Como é que o teu dedinho podre escolheu as coisas? Como é que o teu gosto tão peculiar, tão refinado,
escolheu as coisas ruins que te levaram a olhar para as cicatrizes emocionais, espirituais e talvez até físicas que você tem hoje. Confie em Deus e escolha se render ao invés de controlar. Isso é discipulado. A gente está indo para a parte final, que Jesus fala mais uma coisa: você não pode ser meu discípulo se... E ele conta uma historinha, verso 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Verso 31, ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Ele vai ter que calcular, vai ter que pensar, vai ter que criar uma estratégia. Verso 32, se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Agora vem a terceira, que Jesus fala: se você não renunciar tudo que você possui, os teus planos, os teus sonhos, as tuas ambições, as tuas expectativas para 2023, se você não renunciar todas elas, entregar todas elas por completo para Jesus, você não vai poder ser discípulo dele. Você não vai dar certo. Jesus usa duas circunstâncias diferentes para ilustrar um ponto básico. O discipulado requer um compromisso antecipado e consciente. Não é vamos, é agora, vamos lá que é hoje. É algo planejado, a sua entrega precisa ser planejada, precisa ser pensada, feita com uma estimativa realista do custo pessoal. Tem um preço a pagar, e não é dinheiro que paga, mas existe um preço a se pagar. As duas parábolas são semelhantes, mas elas têm lições um pouco diferentes. O que constrói a torre, ele é livre para construir ou não a torre, certo? Ele não precisa, é livre, quero ou não quero, vou ou não vou, ele é livre. Mas o rei que está sendo invadido, e a ideia do texto ali, aquele que está vindo contra ele, então ele está sendo atacado, ele tem a opção de, eu estou a fim de atacar, de me defender, ou não, ele está sendo atacado, ele vai ter que se defender. Ou ele apanha, não faz nada, enfim. Um teólogo disse, sobre o nome Hunter, ele fala: na primeira parábola Jesus diz: senta-te e calcula se podes pagar o preço de me seguir. Você consegue me seguir? Você está calculando aí qual que é o preço de me seguir? Você está disposto a isso? Na segunda ele diz: senta-te e calcula se podes pagar o preço de recusar as minhas exigências. Eu estou pedindo demais, tem gente que acha que Jesus pede demais. Pastor, por que Deus tem a ver com a minha roupa, com a minha comida, com onde eu passo as férias, com o que eu assisto, com o que eu como, com os meus amigos? O que Deus tem a ver com isso? Se Ele é o doador da vida e Ele te deu tudo que você tem, tudo que você é, eu acho que Ele tem bastante a ver com isso. E pedir a opinião dEle, eu acho que é algo inteligente a você fazer como cristão, como discípulo dEle. Jesus não está desencorajando o discipulado, Ele está advertindo contra uma ação mal planejada. Aquele que não pensou, que fez de qualquer jeito. Jesus não deseja seguidores que se precipitam para o discipulado sem pensar no que está envolvido. Lembra que a gente falou no começo, Jesus está mais preocupado com a qualidade dos seus discípulos do que com a quantidade dos seus seguidores. Jesus quer saber se Ele pode contar de fato contigo. O discipulado permite que você receba o fruto da disciplina, ao invés da dor do arrependimento, do remorso, a consciência pesada. Essa é a proposta, essa é a oferta que Jesus faz para vocês e para mim. A gente pode ter dificuldades contínuas que nos são impostas pelo mundo, pelos outros e pela gente mesmo, por nós mesmos. Ou a gente pode impor a nós mesmos o desconforto de negar o eu da disciplina. A gente pode escolher, ou a gente vai sofrer pela mão dos outros, pelas consequências erradas que a gente fez, ou a gente vai sofrer pelas consequências para a gente ter um futuro que a gente sabe que a gente quer. A gente escolhe. E Jesus acaba dizendo, a gente
É melhor não começar do que começar e não terminar. Ele deixa bem claro isso. É melhor você não começar do que você começar e não terminar. Ele quer um compromisso para a vida inteira. Ele não quer algo, um amor de verão, algo passageiro. Ele quer algo para a vida inteira. E é melhor não começar do que você começar e não terminar. Então, resumindo, Jesus diz para a gente: já que você está correndo, por que você não corre para vencer? Já que você está aí correndo, já que você está aí, por que você não faz para dar certo então, do jeito certo? Com a bênção de Deus, com a orientação de Deus. Já que você vai fazer, faça do jeito certo. Já que você está fazendo, comece bem, faça direito. Você é casado, por que não ter um casamento que glorifique a Deus? Você é pai, por que não educar os seus filhos de uma maneira que glorifiquem a Deus? Você tem um emprego, por que não trabalhar de uma maneira que você glorifique o seu Deus? Você é cristão, por que não viver de acordo com aquilo que você sabe que é certo, que é errado, que está na Bíblia, o que não está? Por que não? Já que você está aí, faça do jeito certo. Queridos, o discipulado acontece quando a gente começa a tomar decisões diárias, escolhendo entre o que a gente quer agora e o que a gente mais quer na vida. O que eu mais quero na vida? É a salvação, é a vida eterna? Então eu preciso escolher. Se eu continuar escolhendo errado, do jeito que eu estou escolhendo errado, qual vai ser a consequência? Onde vai dar isso? A gente tem que trocar, pensar o que eu mais quero agora, comparado com aquilo que eu mais quero na vida. O que eu mais quero na vida? O que eu estou fazendo hoje está combinando com isso? O que eu mais quero na vida? Se não está, a gente precisa mudar. Por último, os 2 versos. O sal é bom, verso 34. Mas se ele perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O sal era um bem precioso na época. Tanto é que a gente tem hoje a ideia de salário, porque os militares recebiam o seu pagamento em sal. Era algo precioso. E ele servia como conservante. Ele servia como purificador. Ele servia como tempero, né? Não como tempero, mas ele realça o sabor do alimento. Mas o sal, quando perde o sabor, não serve para nada. E provavelmente onde Jesus estava, e falando disso do sal, existia esse sal no chão que não prestava para mais nada. E Jesus deve ter apontado: ó, o que adianta o sal quando perde o sabor? Não vai servir para mais nada. Assim, é o crente, é o seguidor de Jesus que não está levando ninguém para lugar nenhum. Nem ele consegue botar direito no caminho, imagina os outros. Uma vez perdida a salinidade, não há como recuperar e o sal é jogado no meio da rua. O perigo para uma pessoa que permite que seu testemunho se torne sem sal é que ela pode ser descartada do serviço de Deus. Não vai prestar para nada, não vai ajudar em nada. Quando um discípulo perde seu caráter cristão, torna-se imprestável e envergonha o nome de Cristo. Gente, isso é muito sério. A gente perde a nossa utilidade. A gente não vai servir para mais nada, porque a gente está querendo fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. A gente não está sendo discípulo de Jesus. O apelo solene de Jesus, convidando seus ouvintes a ouvir, mostra que era possível para os judeus responderem positivamente, apesar de sua citação anterior de Isaías. Em contexto a esse sentido, Jesus está mencionando as coisas: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E mais do que ouvinte, o desafio de Jesus sempre é para que nós sejamos, você e eu, sejamos praticantes. Por último, a gente vai para a conclusão. Jesus apresentou 5 princípios aqui até agora. Não sei se você percebeu isso. Primeiro princípio: o discípulo valoriza o relacionamento com Cristo mais do que qualquer outro relacionamento. Você tem feito isso? Valorizado o relacionamento com Cristo Jesus mais do que qualquer outro relacionamento? Essa é a pergunta de Jesus para ti hoje. Segundo, o discípulo carrega a sua cruz e segue a Cristo, mesmo sabendo que é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta para as tuas vontades, para os teus gostos, para o teu eu acho, para o teu eu quero. É um caminho sem volta. O custo do discipulado deve ser considerado cuidadosamente.
Pensa bem antes de tomar a decisão de ser discípulo de Jesus. Talvez pastor, você está falando tarde demais. Eu já aceitei Jesus e tal. Mas você ter sido batizado e ter aceitado a salvação não quer dizer que você é um discípulo de Jesus. Você pode estar dentro da igreja, sendo apenas mais um seguidor de Jesus. Sendo apenas mais um na multidão. Mas, de fato, você não é um discípulo de Jesus. Porque você faz o que você quer. Você é discípulo de si mesmo. E isso não é o que Deus quer para você. Quarto, as ambições pessoais e posses materiais devem ser colocadas no altar do sacrifício. A arrogância, a prepotência de eu tenho, eu posso, eu quero, eu vou lá e compro, eu não digo não para mim. Isso não é de Deus também. Senhor, devo comprar isso, devo fazer isso, devo ir em tal lugar, devo comer tal coisa. Gente, não é fácil, e ser discípulo não é para todo mundo, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. E Jesus deixa claro isso. Eu morri para salvar todo mundo, Jesus fala, mas nem todo mundo vai ser meu discípulo. Por último, o espírito de sacrifício, queridos, precisa ser permanente, constante. Não é, hoje eu fiz, hoje eu sou discípulo e amanhã não. Ele é constante, ele é permanente. É como se Jesus dissesse, nesse pequeno puxão de orelha, né? Antes de vocês se animarem por causa do que eu tenho dito aos outros ou do porquê eu tenho feito. Espera aí, não é bem assim. Vocês têm que tomar mais cuidado antes de dizerem que querem ser meus discípulos. Muitos não entendiam claramente qual que era a moral, o propósito, o objetivo do ministério de Jesus e seguiam Jesus pelos objetivos errados. Da mesma forma que existe a diferença entre uma pessoa que assiste uma palestra e um estudante, há uma diferença entre um cristão e um discípulo. Existe diferença entre um cristão e um discípulo. Existe. Infelizmente existe. Nem todos que se dizem, o próprio Jesus fala isso, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, vai o quê? Entrar no céu. Não é todo mundo que diz que é cristão que está de fato sendo discípulo de Jesus. Seja construindo, você sentando para calcular a torre, ou você lutando. Essa é a vida cristã. A gente constrói e luta. A gente constrói e luta para não perder o que conseguiu. Essa é a nossa luta, queridos. Para a gente não retroceder. Para a gente estar hoje melhor do que ontem, mas pior do que amanhã. Hoje a gente precisa estar melhor que ontem, mas a gente está com certeza pior do que amanhã. Porque amanhã a gente vai ter que lutar mais. A gente vai ter que alcançar mais, a gente vai ter que buscar fazer mais. Jesus encorajou a todos os aspirantes ao discipulado a considerar o custo. Calcula bem antes de dizer que você vai me seguir. Mas o custo, Jesus deixa claro que o custo de não ser discípulo é muito maior do que o custo de ser discípulo. Porque o custo daquele que não é discípulo, qual que é o final dessa história? É morte eterna. O custo de você não ser discípulo de Jesus é muito mais caro, é muito mais alto do que você aceitar o chamado de ser discípulo de Jesus. Por que a gente hesita tanto em aceitar esse chamado? Porque dói agora. A gente vai olhar o fruto, o resultado disso, só depois. Dói agora, a gente não quer fazer isso agora. Se você hoje está dizendo, se Jesus hoje está dizendo a você, meu querido, tome a sua cruz e me segue, o que você vai responder? Esse é um caminho sem volta. Porque você não vai mais fazer a sua vontade, você vai fazer a vontade de Deus. Esse é um caminho sem volta. O que você mais quer na vida? Qual o seu principal objetivo de vida hoje? Você quer começar um novo negócio? Você quer se aposentar? Você quer casar? O que você mais quer? O que você precisa fazer hoje para conquistar o que você mais quer? O que você precisa? Qual o seu próximo passo? Você está calculando isso? Você está pensando isso? Sabe que talvez você não vai precisar fazer o que você mais quer fazer agora para conquistar esse próximo passo, mas você precisa fazer aquilo que você de fato mais precisa fazer. Não é o que você quer fazer agora, é o que você precisa fazer agora.
Para alguns, Jesus talvez vai dizer: vocês não podem ser meus discípulos, porque essas pessoas não estão dispostas a deixar tudo que elas têm, tudo que elas são, os relacionamentos, e agora começar uma novidade de vida em Cristo Jesus. Quem não está disposto a percorrer todo o caminho não deve nem começar. Se Jesus não vai ser o centro da sua vida, se Jesus não vai ser a realidade diária da sua vida, a sua vida vai ser sem sentido. É só ilusão, é só correr atrás do vento. Já dizia Salomão. A gente vai escutar uma música agora. Essa música fala, é uma oração. Se Jesus não for o primeiro, o seu companheiro lá, o motivo do seu existir, não vai fazer sentido nada o resto. Se Jesus não for o seu mestre, aquele que te ensina, aquele que mostra o caminho para você, não vai fazer sentido você vir à igreja, devolver o dízimo, dar estudo bíblico, pregar, curar e tal. Não vai fazer nada disso, vai fazer sentido. Se Jesus não for o primeiro, se Jesus não for o centro da sua vida, se Jesus não for a sua maior expectativa para 2023. E essas expectativas espirituais, você pode colocar elas bem alto. Não tenha medo de sonhar, de pedir bastante, de pedir grande. Peça. Enquanto o Marcos canta, você pode cantar junto. Entrega a tua vida para Jesus. Fala: Senhor, eu quero ser um discípulo verdadeiro. Eu quero ter a certeza que o Senhor é meu mestre. Eu não quero duvidar nunca do teu amor por mim. Eu quero que o Senhor seja o primeiro, o único e o melhor, o centro da minha vida. Eu preciso disso, Jesus. Me ajuda. Eu quero a tua ajuda. Lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em ser
você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer, você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Quero orar contigo nesse momento. Uma oração de entrega que eu preciso disso primeiro. Eu preciso disso todos os dias. Senhor, me ajuda. Me ajuda a não estragar o teu plano para a minha vida. Me ajuda a fazer do jeito que eu sei que tem que ser feito. A não pisar fora da linha e a ser um cristão decente. Ser um discípulo esforçado. Ser um estagiário aplicado. Você também quer orar por isso? Você também quer pedir a Deus por isso? Talvez você veio aqui hoje pelo motivo errado. Você veio aqui para buscar Jesus por outra coisa. E Jesus olhou para você hoje e deu essa mensagem pesada, essa mensagem dura, difícil de digerir. Mas Ele está ansioso pela tua decisão. Ele quer muito te encontrar, quer muito te dar um abraço. E Ele vai te dar umas amostras grátis aí no caminho, até que esse dia chegue. Vamos orar? Querido Pai do céu, a gente já tentou de tantas vezes e de tantas maneiras. Talvez alguns aqui nunca tentaram. Mas essa entrega, Pai, é o que a gente mais precisa hoje. É a gente reconhecer, Pai, que não existe felicidade além do Senhor. Não existe propósito de vida, expectativa além do Senhor. Não existe nada além de Ti, Pai. E a gente acha que consegue alguma coisa, que pode alguma coisa, que é alguma coisa, que tem alguma coisa. Mas Jesus, por favor, meu Deus, através do Teu Santo Espírito a cada dia, mostra pra gente a nossa real situação. O quanto a gente precisa de Ti. O quanto a gente desesperadamente precisa de Ti. E a gente está vivendo como se nada tivesse acontecendo, como se tudo tivesse normal. Pai, incomoda a gente, por favor, Pai. Coloca o dedo na ferida para limpar, incomoda a gente, tira a gente da nossa zona de conforto, Pai. A gente quer ser Teu discípulo. Esse chamado que o Senhor faz de carregarmos a cruz é um caminho sem volta. A gente falou sobre isso aqui hoje. É um caminho sem volta para o nosso eu, para os nossos, o que a gente gosta, o nosso jeito de pensar, o que a gente quer, o que a gente... Pai, por favor, perdoa a gente faz tudo tão errado. Eu faço tudo tão errado, eu preciso da Tua ajuda, eu preciso do Teu perdão, Pai, por favor. Toque o coração de cada filho e filha que veio aqui nessa noite, que se conectou a esse canal essa noite, ou que está assistindo depois, Pai, incomoda a gente, Pai, por favor, não deixe a gente tranquilo. O Senhor está muito pertinho de voltar para a gente ficar vivendo a vida como se nada tivesse acontecendo. Leva a gente em segurança para a nossa casa, para os nossos lares, para as nossas atividades. Essa semana seja uma semana abençoada, mas mais do que tudo, que essa semana seja uma semana de entrega.
uma semana de transferência de possessão. Não é mais nós que nos possuímos, não é mais nós que nos temos, agora nós nos entregamos ao Senhor. Somos tua propriedade, Pai. Guia a nossa vida como te agradar, como o Senhor achar melhor, Pai. E ajude a gente a ficar tranquilo no banquinho do carona, assistindo, confiando que o Senhor está no caminho certo. Muito obrigado pela mensagem, por ter falado ao nosso coração. Continua, Pai, falando conosco. Nós oramos muito agradecidos. Em nome de Jesus, amém. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair desse lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim.